Olá, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por vocês que me acompanham aqui através do canal Crescendo na Graça, um canal que traz sempre aqui assuntos concernentes ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento no conhecimento de Deus. Eu dou graças a Deus pelos conteúdos do canal, dou graças a Deus pelo que Deus tem nos dado, nos proporcionado aqui para estarmos sempre crescendo, sempre conhecendo mais, um pouquinho mais a respeito das coisas de Deus. E hoje eu gostaria de chamá-los a percorrerem comigo a Bíblia para nós estarmos meditando sobre um assunto bastante interessante também e bastante importante, que talvez assim na questão dos nossos estudos devocionais diários muitas vezes passa desapercebido, mas hoje eu gostaria de falar com vocês ou trazer para vocês uma palavra a respeito do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que veio a este mundo com a missão de ser o Cordeiro de Deus para levar sobre si os nossos pecados. E eu gostaria hoje de examinar alguns textos com vocês que revelam uma faceta do ministério de Jesus, em que muitas vezes, conforme eu disse, já passa desapercebido, né? A faceta do caso da solidão de Jesus nos momentos finais da sua trajetória para o Calvário. Momento em que ele não tinha ninguém com ele e também não teria quem o entendesse, quem o acompanhasse, quem o ajudasse. Momentos também do seu ministério em que ele esteve sempre sozinho, incompreendido. E como a Bíblia diz lá em Isaías 53, ele levou todo o nosso sofrimento, tudo que nos traz sofrimento, ele levou sobre si. E ele levou sobre si também essa questão, então, que muitas vezes nos judia, muitas vezes, nos tira o equilíbrio, que é a questão da solidão, a questão de nós estarmos rodeados por pessoas como Jesus estava. Ele foi o homem que mais atraiu pessoas para si, o homem que mais buscou estar junto com pessoas, mas muitas vezes ele sentiu isso que talvez você sente, que talvez nós todos sentimos, a questão de estarmos muitas vezes rodeados de pessoas, mas dentro de nós nos sentindo sozinhos, nos sentindo solitários, nos sentindo incompreendidos, não tendo com quem trocar uma ideia, uma palavra, não ter alguém que nos pudesse entender a respeito do verdadeiro sentimento, que a nossa alma quer expressar. E Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, nós vemos ele nesses momentos como um cordeiro solitário, um cordeiro que enfrentou a solidão de não ter ninguém ao seu lado a não ser o Pai. E nós vamos estar meditando aqui em alguns dos seus momentos, claro que não todos, mas é impossível nós estarmos abordando a Bíblia toda, todos os assuntos, numa mensagem só. Então, um pouquinho aqui do que nós separamos para estarmos meditando hoje, e eu convido a leitura da Palavra de Deus, a leitura de um texto do Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 27 de São Mateus, a partir do versículo 35, que diz assim, me acompanhe aí. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa era a acusação dele, que levou aquele povo a crucificá-lo. E os que passavam, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita
e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu ou entregou o Espírito. Tenho essa leitura. Quero começar mais uma vez enfatizando a questão de que o homem que mais ajuntou pessoas ao redor de si, nos momentos finais da sua trajetória nesta vida, nesta terra, foi o homem mais sozinho, mais incompreendido, mais solitário. Eu lembro daquela passagem em que, no capítulo 1 de São João, onde ali o profeta João Batista, vendo Jesus se aproximar dele ali pelas margens do rio Jordão, ele então apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, ele veio com uma missão, a missão de ajuntar para si um rebanho, de arrebanhar para si um grande povo. Mas ele, na sua essência, na sua trajetória, foi o homem mais incompreendido, mais solitário, o Cordeiro solitário de Deus. Ali no capítulo 10 de São João, ele diz, no versículo 15 e 16, ele disse assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E eu dirijo uma pergunta a você: você já faz parte desse rebanho que Jesus veio juntar? Você já é uma ovelha do seu rebanho? Porque ele foi o homem que veio de Deus, nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo, o homem perfeito, santo desde o seu nascimento, veio com uma missão, a missão de arrebanhar um grande povo para Deus. Uma grande multidão de pessoas que creriam nele, no seu sacrifício, na sua mensagem, e que viriam ser agregadas a esse rebanho. Conforme ele disse: ainda tem muitas ovelhas, tenho outras que não são deste aprisco, ou não estão aqui ainda, mas me convém também ajuntar, agregar essas ao aprisco, ao rebanho. Elas ouvirão a minha voz.
Ele estava profetizando do futuro. Ele estava profetizando da sua igreja. Ele estava profetizando daqueles que viriam, ouviriam o Evangelho, creriam nele e se ajuntariam ao rebanho de Deus, ao rebanho que ele veio para ajuntar. A família de Deus, a família que ele veio para formar. Espero que você já faça parte dessa família, já faça parte desse rebanho. Mas se ainda não faz, o tempo é agora. Nós vemos então aqui um pastor de ovelhas, nós vemos aqui um Redentor, nós vemos aqui o Messias, o esperado de Israel, que na sua trajetória final, conforme nós lemos aqui, que na hora em que ele foi crucificado, nós sabemos que conforme ali, eles dizem hora sexta, hora nona, das 9 da manhã às 3 da tarde, ele ficou naquela cruz pendurado, rodeado de pessoas, mas sozinho em sua missão. Só ele sabia o porquê do que estava acontecendo ali. Ninguém o compreendia. Talvez as pessoas olhavam para ele e não entendiam o seu gesto, não entendiam a sua entrega, o porquê. Muitos ali sabiam que se ele quisesse, ele tinha poder para descer da cruz. Tanto é que diziam, se ele descer, a gente vai crer nele, porque ele tem poder para descer. Nós sabemos que ele pode descer dali, se ele é filho de Deus. Mas nós vemos então que o que Jesus passou, ele então passou para que nós pudéssemos saber que ele nos entende naquilo que nós também passamos. Porque quantas vezes nós, eu, você, estamos rodeados de pessoas, convivemos talvez até em família, convivemos também como família de Deus, convivemos como rebanho na igreja. E quantos momentos da nossa vida, ou na nossa vida anterior, antes de conhecermos Jesus também, quantos momentos a gente passa nessa vida em que a gente se encontra sozinho, numa situação em que não tem com quem contar. Embora rodeado de pessoas, nós nos sentimos solitários naquilo que nós estamos vivendo. Isso aconteceu também com o Senhor Jesus. Ele esteve sozinho, conforme disse, desde o momento da sua trajetória em que ele foi preso. Daquele momento em diante, já ninguém mais podia acompanhá-lo, ninguém poderia interceder por ele, não tinha ninguém que pudesse se apresentar para uma daquelas autoridades para defendê-lo, não tinha ninguém que tivesse coragem, não tinha ninguém que tivesse acesso ao sinédrio, aquele tribunal. Nós vamos estar examinando alguns momentos aqui da solidão desse Cordeiro de Deus, o Cordeiro solitário Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em sua solidão ele enfrentou uma coisa que nós enfrentamos bastante também, muitas vezes: incompreensão. Tenho certeza que você já passou, já se sentiu incompreendido, que embora você muitas vezes desabafando com as pessoas aquilo que lhe inquieta a alma, mas as pessoas não compreendem, não sabem da intensidade daquilo que está dentro de você. E muitas vezes até desdenham da sua situação. Quantas vezes, pessoas às vezes que nós consideramos pessoas de bem ou de posses, elas passam por momentos assim, e as outras pessoas olham para ela e dizem: está chorando de barriga cheia, tem tudo e está aí de mimimi. São momentos que o ser humano passa, que só Deus compreende. Em Mateus 16, 23, tem uma passagem que fala desse momento de incompreensão da missão de Jesus Cristo. Ele veio com a missão de nos salvar, ele veio com a missão de entregar a sua vida por nós. Ele mesmo diz ali, no texto que nós lemos ali, ele veio para morrer. Ali em João nós lemos aqui, aliás, nós lemos aqui, que ele veio para dar a vida pelas ovelhas.
Aqui em Mateus 16, 23 diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, olha só essa passagem: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando nós queremos servir a Deus, andar no caminho de Deus, o próprio Senhor Jesus nos avisou, lá no capítulo 10 de São Mateus, um pouquinho para trás, capítulo 10, fala da solidão daquele que se converte a Cristo, que entende a missão de Jesus, que entende a missão do Espírito Santo nesta terra, arrebanhando pessoas, resgatando almas. E você, quando você entregou-se a esse grande amor de Deus, quando você se rendeu a Cristo, e o Espírito Santo começou a trabalhar na transformação da sua vida, você enfrentou o momento da sua solidão, até mesmo dentro da sua família, dentro da sua casa, no meio de todos os seus amigos, você ficou sozinho. E embora querendo colocar para fora aquilo que você sente ou sentiu no momento em que você começou a render-se a Deus, ou que Deus começou a sua obra em você, embora você quisesse pôr toda aquela alegria, todo aquele gozo, aquela paz, aquele poder de Deus que você estava sentindo, colocar para fora, você foi escarnecido, incompreendido. Quando você explicou, talvez tentou explicar qual é o seu objetivo agora, qual é o seu foco agora, as pessoas disseram: ficou louco, passou para o lado dos tolos. Jesus Cristo aqui, quando ele tentou explicar a sua missão, que ele veio para morrer, para entregar a sua vida, que ele seria morto, que ele seria entregue na mão dos pecadores e seria morto, Pedro angustiou-se, Pedro se precipitou e, sem pensar na situação que Jesus estava querendo passar para eles, que Cristo veio para morrer por eles. Pedro, inclusive, foi aquele de quem Jesus Cristo falou: Pedro, o diabo pediu para cirandar você. Ou seja, o diabo pediu, Pedro, para bagunçar a tua vida, para te destruir, mas eu roguei ao Pai por você. Então, Pedro, como servo de Cristo, como um dos futuros apóstolos, assim como nós, como eu e você, começamos a enfrentar muitas vezes, situações que nós não entendemos. Está dentro de nós, às vezes nós mesmos não entendemos, se quisermos explicar. Pedro não entendeu ali o que Jesus queria dizer. Ele, no ímpeto, ele disse: não, Senhor, não permitas que isso aconteça contigo. Não, que isso? Entregar-se para morrer? Não deixe que te matem. Ele quis dizer isso. Então, Jesus, entendendo que Satanás estava fustigando Pedro ali, para não crer, para ele não entender a visão de Jesus, a missão de Jesus, Jesus repreendeu Satanás da vida dele e disse: para trás de mim, Satanás. Não estava chamando Pedro de Satanás, estava se dirigindo a Satanás, que estava fustigando Pedro a não crer. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, que Satanás, considerado o Deus deste século, o Deus das pessoas que só vivem para esta vida, não querem saber da vida eterna com Deus, enfim, eles são cegados por Satanás para não crerem no Evangelho. E Satanás tem essa arma de cegar as pessoas para elas não entenderem o Evangelho, não entenderem a missão de Cristo e ficarem se apegando aí com atalhos de caminho, com religiões e pedindo que sejam respeitados em suas religiões, mas não estão sabendo que está se cumprindo aquilo que está em Provérbios 16, 25, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final deles são os caminhos da morte. As pessoas seguem caminhos muitas vezes que não estão levando a sua alma para a direção de Deus, para perto de Deus. Ao contrário, está distanciando a sua alma de Deus. Mas muitas pessoas não entendem isso. Pedro não entendeu, por isso que ele foi repreendido. Então Cristo, estando ali querendo passar o motivo da sua missão para os seus apóstolos, para os seus discípulos, ele foi incompreendido, ele não foi entendido, quer dizer, não foi entendido por seus apóstolos. Nós passamos também muitas vezes por esses momentos, conforme já comentei, Então, nós nos sentimos solitários também quando sentimos falta de companheirismo,
Jesus Cristo também passou por esse momento de falta de companheirismo na hora da angústia, na hora do aperto, na hora que nós mais precisamos de alguém. Aqui em Mateus 26, 40, que fala ali da passagem da oração de Jesus, da agonia dele no Getsemane, aqui diz o seguinte, que ele, então, escolhendo os discípulos, pediu para eles ficarem ali, que ele iria se afastar um pouquinho mais adiante para orar, mas que eles estivessem vigilantes, que eles estivessem atentos, porque ele mesmo tinha dito, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Ele estava então já ali avisando que Satanás estava vindo com uma turma de gente ali, liderado por Judas, para prendê-lo. E então ele disse, fiquem aqui, tomem cuidado, vigiem que eu vou ali orar. Aí ele voltando, então diz aqui no 26:40 de Mateus, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes velar comigo? Tem momentos assim que nós precisamos das pessoas, dizemos para as pessoas, me ajuda, tá? Me ajuda, esteja comigo, é um momento que eu preciso de você. E as pessoas não têm o mesmo foco, a mesma visão, eles não estão entendendo o peso da situação muitas vezes, e apenas estão com a gente, vamos dizer assim, por estar, mas não estão na mesma visão, no mesmo foco, no mesmo sentir, naquilo que está passando dentro da nossa alma. E Jesus então disse para eles, olha, vocês não puderam, por uma hora pelo menos, não puderam ficar juntos comigo, aí vigiando, aí dormiram. Então falta de companheirismo na hora da angústia também, é um momento em que nós enfrentamos também uma solidão, como Cristo enfrentou. Ele esteve sozinho naquele momento ali, ele não pôde contar com ninguém no momento da sua angústia. Tanto a sua angústia era tão grande, a sua dor era tão grande, ele estava antevendo a morte pelo qual ele passaria, que precisou descerem anjos dos céus para confortá-lo, para estarem falando com ele, para estarem trazendo para ele conforto, para estarem explicando para ele a missão. Aquilo era preciso, ele tinha clamado um pouco antes, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, que não aconteça isso comigo, mas ninguém estava ali com ele. A sua aflição era uma aflição solitária, os anjos vieram conversar com ele. Tem um texto também que fala da falta de solidariedade. Isso é uma coisa também que nos angustia muitas vezes. Nós podemos estar cheios de pessoas ao nosso redor, mas não são solidárias à nossa causa, não são solidários muitas vezes aos nossos sentimentos. Não entendem ou não sabem a extensão daquilo que está dentro de nós. Em Mateus 26, os 69 a 74, tem esse texto aqui, Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, e disse, não conheço tal homem. E daí a pouco aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, dos discípulos, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Cumpriu-se ali aquela profecia que Jesus tinha falado a respeito de Pedro. Ele disse, quando naquele ímpeto dele, Pedro, não, eu vou contigo até a morte e tal, Então Jesus disse para ela, Pedro, quer saber de uma coisa? Você hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
Então cumpriu-se ali naquele momento, né? As pessoas interpelavam Pedro, né? Interrogavam ele e diziam para ele: ó, até o teu jeito de falar é um jeito diferente. Olha, você que é crente, você que é cristão, presta atenção da maneira como você fala. Aqueles que são realmente convertidos e leem a Bíblia e conhecem a linguagem da Bíblia, eles falam essa linguagem. Eles falam dentro do que a Bíblia ensina de como falarmos. Não tem palavra de xingamento, não tem palavras podres na sua boca, não tem um linguajar diferente que aonde esse cristão chega, logo alguém observa que ele é um cristão. Isso tudo faz parte do nosso testemunho. Então Pedro, ele tinha aquele linguajar já de discípulo, e eles notaram isso nele. Será que você, como crente, aonde você chega, as pessoas notam que você é cristão, que você é de Jesus, que você é um discípulo? Responda isso para você. Então, aqui no momento em que Jesus estava lá dentro, já sendo julgado, acusado, já sendo começou sendo flagelado, né, assim, já passando pelo flagelo, pelas bofetadas, pelos pisões, pelas cusparadas, pelas blasfêmias. Ele estava lá dentro levando tudo que é tipo de acusação, mesmo sendo inocente. Do lado de fora alguém estava negando, não estava solidário a ele, não era solidário à sua causa. Pedro era uma dessas pessoas que ilustra muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor e que no momento que nós precisamos da solidariedade deles, eles caem fora. Não, esse cara aí, ó, é um cara muito negativo, esse cara aí é o seguinte, ele se diz crente, tal, mas ele se diz cristão, seguidor de Jesus, e fanatizou-se, ele mudou completamente, né? E eu não entendo mais ele, etc, etc, né? E no momento em que a pessoa, o cristão, está passando por uma dificuldade, ele é abandonado. Eu não vou ficar defendendo esse cara aí, porque ele já não é mais o que ele era. Ele já não caminha mais comigo nos mesmos passos. E assim por diante. Esse Cordeiro solitário, Jesus Cristo, ele também passou pelo momento em que ele se sentiu abandonado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Após 6 horas na cruz, das 9 às 3 da tarde, lá em Mateus 27:46 diz o seguinte: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? No momento da sua trajetória final, da sua solidão, momento em que, como eu disse, a partir do momento que ele foi preso, já ninguém mais podia ser com ele, por ele. Ele subiu aquele calvário, ele subiu aquele monte, carregando a sua cruz pesada, carregando o nosso fardo de pecado sobre ele, sentindo o maior tormento, o maior pavor dentro de si, dentro da sua alma, antevendo o tipo de morte pela qual ele iria passar, o tempo que ele ficaria crucificado, ele tudo ali então sobre ele, mas ele não podia expressar, dividir isso com ninguém. Foi o momento solitário da vida desse Cordeiro de Deus que hoje te convida a ser com ele, a estar com ele. Ele quer salvar você, ele quer salvar a tua alma, ele quer tirar de você a cegueira que faz com que você siga tão fanaticamente uma religião, mas nem por um momento cede o seu coração para ele, para que ele possa restaurar na sua vida a comunhão com Deus o Pai. Então, esses momentos de abandono, esses momentos de solidão, são momentos que se passam conosco e que Jesus passou e entende bem você. Então, divida com Jesus esses momentos. Ele sabe o que você passa, o que você sente. Só que tem uma coisa, embora ele tenha passado por tudo isso, ele fez uma promessa para nós. Ele morreu, desceu à sepultura, ressuscitou. E ele disse, em Mateus 28:20, ele disse isso para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco hoje.
Ele pode estar com você hoje. Convide Ele para estar no seu coração, na sua vida. Convide Ele para estar no seu caminhar, na sua caminhada, na sua trajetória de vida. Convide Ele para ser o seu Senhor, seu pastor, seu Salvador. Termine a sua vida nesse mundo, nessa terra, caminhando com Cristo. Ele nunca vai te deixar sozinho. Embora Ele tenha passado por esses momentos de solidão, mas Ele jamais vai deixar que você se sinta solitário, porque você vai sentir que tem um Deus por você, tem um Deus no céu que cuida de você a cada segundo da sua vida. Quero orar por você e com você, que está passando talvez por um momento de aridez na sua vida. Eu quero que você saiba que você tem um Deus que te ama, um Jesus que morreu por você. Entregue seu coração a Ele, ande com Ele e deixe que Ele seja seu Senhor. Ore comigo. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, eu entrego nas suas mãos esta pessoa que agora se rende a Ti, que quer Te conhecer, que quer Te sentir, que quer sentir a Tua paz, o Teu perdão, que quer sentir a sua alma leve, que quer sentir a libertação de todas as crendices, de todos os caminhos tortuosos, que quer sentir a Tua cura, que o Senhor conquistou naquela cruz. Cura esta pessoa, Pai, que está doente de Covid, ou tem alguém da família com essa doença, tem alguém com câncer, ou esta pessoa está com câncer, ó Deus, está com qualquer outra doença, ó Deus, por mais impossível de ser curada através da medicina humana, mas eu entrego esta pessoa nas suas mãos para que o Senhor cure agora, mas que o Senhor no profundo da alma desta pessoa venha curar a pior doença, que é a doença do pecado que leva a alma à condenação. Então eu te peço agora, Senhor, abençoa esta pessoa que se rende a Ti agora, ouviu essas palavras, tem passado por essas crises de solidão, mas agora quer compartilhar contigo a sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu entrego esta pessoa nas Suas mãos, abençoa a sua família, a sua casa, a sua vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém. Fique com Deus. Até a próxima mensagem. Curta aí no YouTube, compartilhe, né? Copie o link dessa mensagem, mande por WhatsApp para alguém que você acha que está precisando ouvir essas palavras. Trabalhe junto comigo, vamos divulgar, espalhar essa palavra, essa mensagem, de que temos um Deus que cuida de nós, tá? Então, mande o link para alguém, compartilhe no WhatsApp, ou no Facebook, ou por Messenger, enfim, vamos espalhar a mensagem. Deus lhe abençoe, paz seja contigo, até o próximo encontro.